Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo aos amados, às amadas irmãs. Vamos falar sobre Páscoa, a Páscoa judaica, em comparação com o Cordeiro Pascual que é Cristo Jesus. Há lições maravilhosas, preciosas, benefícios quando nós comemoramos a Páscoa da maneira como Deus orientou. E Deus orientou o povo judeu. Razões que levaram os judeus a praticarem em suas vidas a celebração da Páscoa, elas são relevantes, amados, e todas de grande significado. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, onde vemos Deus não só instituindo a festa, como também apontando os benefícios vindos da Páscoa. Assim, ao celebrar a Páscoa, quer a primeira, quer as que seguiram, o judeu tinha por base bênçãos de Deus, e nós também. Vamos ver, o primeiro benefício da Páscoa, ela representou o começo de uma nova contagem de tempo. A partir da Páscoa, o povo deveria começar seus dias como se estivesse, e num certo sentido, eles estavam reiniciando suas vidas. Deus disse a Moisés: este mês vos será o principal dos meses, será o principal do ano, versículo 12. O novo calendário vindo diretamente de Deus dizia ao povo que eles teriam, a partir da Páscoa, um novo começo. Definitivamente eles abandonariam o calendário da escravidão vivida sobre as forças do poderoso Império Egípcio e começaria a contar os seus dias a partir do mês da libertação. É como Deus lhe dissesse que nenhuma lembrança deveriam acompanhá-los relativamente aos tempos de dor e sofrimento vividos na escravidão. Houve uma verdadeira ruptura entre o calendário egípcio e o divino, sendo que esse último, o divino, prevaleceria a partir de então. Para o povo seria um tempo novo. Amados, cujo marco iniciaria o mês em que a Páscoa foi celebrada pela primeira vez. Tão singela proposta de vida feita por Deus ao povo era uma injeção de ânimo. Haja visto o clima de desesperança que dominava a todos quantos viviam somente para satisfazer as duras exigências de Faraó. Portanto, a partir do evento Páscoa, os judeus contariam seus dias de uma maneira nova. A nossa Páscoa está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Mas também lá em Coríntios, capítulo 2, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeiro benefício. Mas há um segundo benefício também. De escravos foram feitos em homens e mulheres livres. A segunda razão da alegria da Páscoa residia no fato de que o povo seria feito livre. Eles deveriam comer a Páscoa, diz o Senhor, de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, versículo 11. Pois brevemente a cercania do Egito seria deixada para trás. Para um povo que estava confinado aos estreitos limites da terra da escravidão e sem condições alguma de se mover para além da geografia da escravidão, por causa da Páscoa, brevemente seria livre para andar em e sob a direção de Deus. Os judeus, portanto, celebravam a Páscoa também sob a ótica da liberdade. Teria então um novo marco para contar os seus dias de uma maneira diferente.
vinda diretamente de Deus, e mais, os seus dias futuros seriam vividos sobre os ares de uma atmosfera onde o maior bem do homem, a liberdade. Como autêntica carta de alforria, a Páscoa proclamava liberdade aos cativos, libertação. Lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6, diz isso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, que bênção! Estamos em Cristo Jesus, libertos. Conheci a verdade vos libertará. Mas há um terceiro benefício aqui: foram guardados diante do juízo de Deus. Sob o efeito protetor do sangue do Cordeiro Pascal, o povo judeu foi preservado da morte que atingiu as famílias egípcias. Diz o Senhor a Moisés: quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Versículo 16 do capítulo 12. A morte que fez definhar o poderio egípcio, porque o rei, ao mais simples cidadão, bem assim os animais, todos tiveram que chorar aquela noite a perda do seu primogênito. Não atingiu a família dos judeus, que creram no que Deus tinha falado. Que a morte e destruição, o povo foi guardado pelo sangue do Cordeiro, tendo suas vidas preservadas em meio àquele triste acontecimento que se fez presente nas casas do grande império. A Páscoa não comunicava somente o início de um tempo novo, e este com liberdade, mas também com vida guardada diante da morte. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Que bênção! Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Jesus, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida por mim e por você. Mas há o quarto benefício, o último, que nós podemos aqui refletir. Tinha como destino uma terra abençoada. Para um povo que viveu tanto tempo sem uma pátria, a Páscoa prometia agora uma terra rica, abençoada, sob o governo redentor de Deus. O texto diz: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará. Versículo 25. Portanto, todavia, um lugar certo e agradável a ser alcançado. E esse se mostrava abundante em tudo. Mais tarde, preste a entrar em Canaã, Josué registra lá no capítulo 24 do seu livro, 24, versículo 13. Assim vos darei uma terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Tudo na terra já estava preparado para receber o povo de Deus. Lá no Novo Testamento, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Não era de se estranhar que a Páscoa tivesse para o judeu um clima de festividade indivisível. Imaginar que a celebração da Páscoa tocava as emoções dos judeus. Afinal, todas as vezes que participava do cerimonial, era como lembrar o que foi a vida de dor antes e de bênçãos depois. Amados, a celebração da Páscoa não tinha como objetivo centralizar a atenção do povo nas bênçãos que lhe foram outorgadas, mas no Senhor que os abençoava. O triste é muitas vezes quando nós concentramos nas bênçãos, mas e o Senhor da bênção? E esse era o objetivo mesmo da Páscoa, o Senhor da bênção. O ponto principal, central da festa era Deus mesmo. Diz o Senhor lá no versículo 14, este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Vocês vão comemorar festejando o Senhor. Se Deus havia sido o libertador, se Deus havia sido o salvador, o remidor, o resgatador deles, então toda celebração teria que ser direcionada a Deus. A Páscoa trouxe muitas bênçãos, mas o Deus das bênçãos é que deveria ser lembrado e adorado por ocasião da festa da Páscoa. Amados, uma reflexão hoje. Quem está sendo lembrado? Como estamos celebrando ou vamos celebrar a Páscoa do Senhor? Será que celebraremos como uma nova vida? Um novo começo, uma nova direção, o Senhor das nossas vidas? É uma reflexão pessoal e íntima. Conclusão, assim tendo reiniciado a contagem de seus dias, um novo começo, experimentando a liberdade, foram libertos da escravidão, guardados do poder destruidor da morte. A morte não tem mais domínio. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Indo em direção a uma terra rica, preparada por Deus. Pode ver no texto que tudo já estava preparado. E nós estamos agora caminhando para a Nova Jerusalém. Está tudo preparado, Deus sabe o dia. Se prepare. Os dias são maus, são os difíceis. Aquilo que nós estamos passando, mas nós cremos no Senhor. Nós temos uma terra prometida, um céu maravilhoso, e o mais importante é que o Senhor estará lá. Que Deus abençoe a nossa reflexão, no nome de Jesus. Amém, amém.